orçamento não foi aprovado ainda no Congresso. Há uma dúvida a respeito dos novos programas que estão sendo pretendidos, por exemplo, o chamado Renda Cidadã, não se sabe quais vão ser os critérios de elegibilidade para a pessoa entrar no programa, não se sabe qual vai ser o tamanho desse programa e nem, muito menos, o custo dele e qual vai ser a fonte de financiamento. Soma-se a isso uma incerteza grande sobre uma regra fiscal que é o teto de gastos. O que são regras fiscais? São normas legais que se criam com o objetivo de tentar ajudar nessa tarefa de ter contas públicas saneadas. Então, o Brasil, em 99, adotou a meta de resultado primário. Essa meta significa o seguinte: olha, a sua receita menos a sua despesa, sem considerar o gasto com juro, vai ter que ficar num certo valor em percentual do PIB. Esse valor em percentual do PIB era calculado com vistas à trajetória da dívida ser declinante, né? Então, por muito tempo, por uma década, a gente conseguiu reduzir a dívida líquida sobre o PIB e a dívida bruta ficou estável, né? Então, foi uma política que teve sucesso. Mas uma série de práticas chamadas de contabilidade criativa, e eu publiquei em 2016 um livro com o Mansueto Almeida, organizado pela gente, com participação de especialistas, que trata justamente desse tema, né? Finanças públicas, da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade, pela editora Record. E esse expediente da contabilidade criativa desmontou essa lógica do resultado primário como sendo o esforço necessário para manter a dívida equilibrada ou declinante, né? Aí, em 2016, o que se fez? Olha, precisamos dar uma resposta, vamos criar uma nova regra fiscal. Aí o governo da época criou o teto de gastos. Qual que é a diferença do teto para aquela outra meta, né, de resultado primário? O teto, ele limita a despesa. Se a receita crescer bastante, não importa. É uma regra que diz o seguinte: o gasto não pode crescer acima da inflação passada. Tem um lado bom da regra, que é o seguinte: ela ajudou a organizar as expectativas, foi um sinal claro para o mercado em direção da responsabilidade fiscal. Só que o lado ruim é que a gente chegou num ponto em que as projeções para o ano que vem indicam um risco alto de rompimento dessa regra do teto. E não é só por conta da crise da Covid, porque os gastos feitos nesse momento aqui, nesse ano, nesses 9 meses já de crise, né, um pouco menos, o que a gente viu foi que esses gastos foram feitos todos por um mecanismo que se chama crédito extraordinário, previsto na Constituição, e é uma exceção à regra do teto. Então, a regra não foi ferida nesse ano por conta desse expediente. Justifica o crédito extraordinário? Ele se justifica, porque são gastos que foram feitos para as famílias pobres, como o auxílio dos R$600, transferências para ajudar as empresas a não quebrarem, via crédito, via BNDES, Pronamp, né, esses programas. Também transferências para estados e municípios e gastos diretos na saúde. A pergunta é: como fica o ano que vem? Vai haver uma segunda onda de Covid? Vai ser preciso de novo uma gastança como essa, né? Não necessariamente. O que a gente precisa começar a tentar voltar é voltar à normalidade. E o governo até agora não sinalizou qual vai ser a solução para o orçamento do ano que vem, né? O teto de gastos previsto no PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, ele está fixado em 1.485,9 bilhões. É muito ou pouco? Bom, a despesa sujeita ao teto está exatamente no mesmo valor, segundo o próprio governo, né, a proposta orçamentária. Ou seja, a margem é igual a zero. Para você aumentar qualquer despesa, você tem que cortar outras despesas, sem mencionar possíveis subestimativas aí em alguns gastos, né, obrigatórios, como previdência pessoal e outros gastos com benefícios sociais, etc. Então, o que se espera do governo nesse momento? Que ele anuncie o quanto antes qual vai ser a solução para o teto de gastos no ano que vem. Ele precisa ganhar tempo para poder repensar todo o nosso arcabouço fiscal, planejar uma reforma fiscal digna desse nome, né? Mas sem dar um cavalo de pau, sem dar uma virada de 180 graus, que isso sim é que assustaria o mercado e faria o custo da dívida explodir, né? Então, a dívida de 96,1% do PIB é alta para os nossos padrões, porque o juro está atipicamente baixo. Mas veja, por exemplo,
essa subida da taxa de câmbio em razão de saída de capitais, mesmo em razão também de turbulências no resto do mundo. Isso afeta o dólar, afeta a taxa de câmbio, né? Que é a cotação do dólar em reais, né? Então, 5,76 fechou ontem, é um valor muito alto, né? O real está se desvalorizando. Aí, o que o Banco Central faz? Se esse aumento da taxa de câmbio encarecer muito os nossos produtos aqui internamente, e encarece porque a indústria importa produtos para produzir. As commodities são afetadas pelo preço internacional e, portanto, também pela taxa de câmbio. E aí você vê o IPCA, por exemplo, já sofrendo pressões em alguns grupos, né, como alimentação, bebidas. Os produtos comercializáveis são aqueles que sofrem diretamente o efeito, mas isso pode começar a ser repassado para outros setores. Quando começa a pressionar o setor de serviços, né, que são coisas que são feitas internamente, é sinal de que o espalhamento começa a se agravar. E aí qual é a reação do Banco Central? Em algum momento ela pode ser de alta dos juros. E aí vai nos pegar de calças curtas, porque a dívida vai estar se aproximando de 100% do PIB, o juro precisando aumentar, não acho que é o cenário base, mas pode acontecer, né? O juro precisando aumentar e aí você vai gastar mais com despesa de juros, vai sobrar menos recurso para outras coisas. Então, o papel fundamental agora do Poder Executivo, claro que o Congresso também tem uma participação nisso, é dar transparência ao que vai ser feito, principalmente no ano que vem, mas também a médio prazo, né? Como fica a organização das contas públicas nos próximos anos.